A Polícia Civil de Teixeira de Freitas, através da Delegacia Especializada ao Atendimento à Mulher, a DEAN, prendeu no último dia 15, um pai que estuprava sua própria filha de 12 anos. As informações que nossa equipe de reportagem obteve, que esses abusos vinham desde os 9 anos dessa criança. E o pai, estuprador, não contente pelo que ele vinha realizando e fazendo com sua própria filha, ele ainda começou a levar a sua filha para poder praticar sexo com outros 2 amigos dele. Mas quem vai nos trazer algumas informações a respeito desse caso esse que comoveu não somente Teixeira de Freitas, mas comoveu também o nosso extremo sul e a nossa Bahia, onde um pai, com a própria filha, colocando ela para poder praticar sexo, uma criança de apenas 12 anos. Estamos ao lado da delegada doutora Valéria Chaves, ela que é a delegada titular da DEAN Teixeira de Freitas. Doutora Valéria, um caso que realmente chocou a nossa comunidade, a nossa sociedade teixeirense do extremo sul, referente após a prisão desse pai que foi identificado como Gilberto Santana, de 51 anos. Doutora Valéria, realmente um caso que comoveu a nossa Teixeira de Freitas e o nosso extremo sul baiano. Boa tarde. Netinho, é uma situação assim que nos deixou todos aqui da DEAN estarrecidos, quando no dia 14 de março chegou ao nosso conhecimento, através do registro da ocorrência, onde essa menor, acompanhada da mãe e de uma amiga, veio noticiar este fato. De imediato começamos as nossas investigações, ouvindo a menor, expedimos a guia para comprovar, que existia sim a conjunção carnal. O laudo chegando comprovou que havia sim conjunção carnal antiga, como a própria menor falava, que foi logo quando ela reconheceu, porque, pasmem, essa menina, quando ela nasceu, ela não sabia quem era o pai não fez o reconhecimento, e aí o sonho dela era conhecer o pai. Então, a mãe, como ela não tinha certeza de quem seria o pai, começou a fazer testes de DNA com os parceiros que naquela época ela manteve. E aí fez com uma pessoa, deu negativo, e aí chegou-se nesse que era o pai biológico dela. E aí começou a tentar criar um vínculo. Foi algumas vezes na casa onde o pai morava, que o pai hoje tem uma família, mas aí a atual esposa não aceitou muito esse relacionamento, essa presença da criança na casa, e aí ele começou a levar essa filha para o seu serviço. Ele é um vigilante noturno, então ele ia à casa da menor, buscava a filha, em sua motocicleta, que ele tinha uma motocicleta, tem uma motocicleta, levava para o seu local de serviço, onde ele era vigilante. E lá ele praticava sexo com ela, estuprava a menor, que tinha entre 9 a quase 10 anos. E assim foi até o abril do ano passado, quando ela informa que foi a última vez que ele estuprou, porque ela contou para uma irmã, e a irmã falou com ele, que já estava sabendo que não era para ele pegar ela mais, pegar a irmã dele mais. Então ele passou a pagar a pensão, ia na casa da mãe, no momento que ela não estava, e pagava a pensão, não mais levando-a para o serviço. Então é uma situação assim, muito difícil, ainda mais para a gente que é mãe, vivenciar isso aí, apurar a situação dessa. Então, diante disso, e ela nos relatou também que, não contente em abusar dela como filha, ele levava a menor para a casa de amigos, oferecendo como se fosse um objeto sexual. E dois desses homens, ela sabia os prenomes, E aí nós representamos pela prisão preventiva do pai, prendemos ele no dia 15 de abril e continuamos as investigações e conseguimos identificar quem seriam esses dois,
né, após confirmação, através da menor, né, de quem seriam essas pessoas, né, levamos na casa do autor, fotos dos autores, ela confirmando, a gente representou pela prisão preventiva desses outros dois, conseguimos cumprir uma na data de ontem, e no bairro Castelinho, e o outro empreendeu fuga, sendo preso hoje em Sabará, quando este fugia para a cidade de São Paulo. Doutora, nós tivemos informações, né? A nossa equipe de reportagem também fazendo o nosso trabalho, né, investigativo, de policial, nós conseguimos identificar, né, os autores, parceiros, né, do pai dessa criança, né, que se trata de Almir Conceição, 59 anos, esse foi preso pelos investigadores daqui da DEAN na data desta última quinta-feira, dia 18 de abril, e já o terceiro abusador foi identificado como Iagta Anderson Vilgar Quaresma, de 47 anos. Esse foi preso na data de hoje, como a senhora mesmo relatou, estava em fuga após ter conhecimento da prisão, né, do Almir Conceição na data de ontem. Ele empreendeu fuga ainda na data de ontem para a data de hoje, sendo preso, né, nessa data, né, já no estado de Minas Gerais, onde ele estava já em deslocamento para o estado de São Paulo, tentando assim fugir da prisão, mas não deu certo. Ele foi preso, né, por agentes da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Militar lá de Sabará, após, né, ter justamente esse apoio, né, de vocês aqui, através de informações no qual vocês foram rastreando esse deslocamento dele para que chegasse até a prisão dele. E hoje, todos os três abusadores dessa criança de apenas 12 anos de idade, todos eles três estão presos. É o Gilberto Santana, 51 anos, o pai da criança, né? O Almir Conceição, de 59 anos, que inclusive na data de ontem a gente teve algumas informações que o Almir Conceição, ele confessou que teria abusado realmente da criança e que o pai que teria levado. A senhora já ouviu o Almir Conceição? E ele afirmou, doutora? Sim. Ele confirmou para a senhora que realmente o pai, né, o Gilberto Santana, levava essa criança de 12 anos para que ele pudesse praticar sexo com a filha dele de 12 anos. Sim. Para vocês verem, doutora, realmente é um caso que comove todos nós, né, como a senhora iniciou aqui a fala da senhora, todos nós somos pais, né, e principalmente para quem tem filha, né, deparar com a situação dessa, né, de um abuso do próprio pai e indo além, o próprio pai levando a sua própria filha, após ele ter abusado dela, para dois outros homens vulgos que seriam amigos dele, para poder também abusar dessa criança. Como eu disse, é estarrecedor. É muito triste. Então, a criança, ela já tentou suicídio por 2 vezes, cortando os pulsos e tomando o remédio controlado que a mãe faz uso. Então, é uma criança que vai levar essa angústia, né, esse sofrimento pro resto da vida dela. Como ela mesma me disse, se eu soubesse que ia ser assim, doutora, eu não queria ter conhecido ele. Ela que tinha um sonho de conhecer o pai. Ela que tinha um sonho de conhecer o pai. A gente aproveita aqui, doutora, para poder também, né, registrar o apoio, né, do Ministério Público Estadual perante justamente as solicitações, né, do inquérito policial aqui, referente às prisões desses 3, como poderia nos referendar. Vou deixar você que está do outro lado, nesse momento, para poder realmente você dizer, né, como a gente poderia referendar esses 3 homens que abusou dessa criança, sendo um deles o próprio pai delas, né, sendo o Gilberto, né, o Gilberto, pai, né, o pai da criança, o Gilberto Santana, o Almir Conceição e o Iagta Anderson Vilgar Quaresma, né, e posteriormente aceito, né, o Poder Judiciário através do Dr. Rodrigo Quadros, que de imediato. Né, prestou justamente esse entendimento da emissão do mandato de prisão dos 3, né, abusadores
de uma criança de apenas 12 anos. Realmente vale a pena a gente registrar e essa parceria entre a Polícia Civil, né, nesse caso da DEAN, com as demais instituições, Justiça, Poder Judiciário e o Ministério Público, né, doutora? Isso, um trabalho de equipe, né? A equipe DEAN, onde se envolveu, né, investigadores, escrivães, delegados de polícia, juntamente com o Ministério Público, a magistratura, né, com apoio da polícia hoje de Minas Gerais, para cumprir o mandado de um deles, né? Então foi uma força em conjunto para que tivéssemos êxito nas prisões dos 3. Doutora, eu gostaria aqui de parabenizar toda a equipe aqui da DEAN, na pessoa da senhora, né, que em um curto prazo de tempo, após a denúncia registrada, a ocorrência aqui na DEAN, né, em intervalo aí de aproximadamente 30 dias, as investigações evoluíram, as prisões foram efetuadas através do trabalho intenso, né, de vocês, em um curto prazo de 30 dias, e esses 3 monstros, assim eu coloco, já se encontram presos. E nós devemos também lembrar aqui, né, que no dia 2 de abril também foi dado o cumprimento, mandado de prisão do tio, né, que estuprava a sobrinha. Foi preso também, mandado de prisão representado pela DEAN. Foi um caso agora recente também, um outro caso recente que foi realizado também. Ele também teria evadido daqui da cidade, né? Quando soube que a menor tinha denunciado. A gente representou pela prisão preventiva dele, de imediato foi decretada e foi cumprida no dia 2 de abril. E assim, dessa forma, temos aí 4 estrupadores, em um intervalo de menos de 30 dias, né, um período aí aproximadamente de 30 dias, né, sendo preso e agora à disposição da justiça para poder pagar por esse crime hediondo de abuso de crianças, né, crianças que tinham sonhos, crianças que tinham justamente a referência de família, né, para com suas vidas e que infelizmente, né, por atos monstruosos dessas pessoas realmente afugentaram a essas crianças justamente o que elas estão vivendo hoje, né, com esse drama na vida delas. O que nós torcemos é que essas crianças possam superar e deixar isso como algo que ficou muito para trás e, claro, jamais lembrar que essas pessoas existem. Não é isso, doutora? Isso mesmo. Doutora, qual a mensagem agora para a gente encerrar? A senhora deixa para a nossa cidade de Teixeira de Freitas, para o nosso extremo sul e para a nossa Bahia, referente ao trabalho incessante da Polícia Civil, da DEAN, que é uma delegacia especializada em atendimento às mulheres e também a esse tipo de crime de abuso a menores. Procurem a delegacia, denunciem as vítimas de violência doméstica, as vítimas de crimes sexuais, procurar a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, a DEAN de Teixeira de Freitas, que você será bem recebido e você será tratado, a sua situação será tratada com a máxima urgência possível. Doutora, só para a gente poder completar, nós sabemos que muitas vezes, né, familiares têm receios até mesmo de levar uma situação dessa a público, né, e levar à margem da lei e da justiça. A lei através da instituição da Polícia Civil e a lei através do Poder Judiciário e Ministério Público. Mas muitas vezes vizinhos sabem, passam a saber, ter conhecimento, mas procuram muitas vezes não se envolver. Teria um telefone daqui da delegacia da DEAN, que alguém que tivesse alguma informação desse tipo de crime, principalmente, que pudesse estar fazendo contato? As denúncias devem ser feitas através de 180. Né? Aí você vai fazer a denúncia, é um canal específico de denúncia de violência doméstica ou crime sexual, e essa denúncia vai ser anônima, né? Se a pessoa não quiser se identificar, não tem importância nenhuma, e vai chegar até nós. Ou se a pessoa for uma coisa muito urgente, ela pode ligar 197, que vai ser atendido no SICOM,
que vai ser encaminhado de imediato para a delegacia. Então, os telefones 180 197. 180. Você pode ligar, você pode denunciar, você pode ser o herói ou a heroína de uma criança igual a essa de 12 anos, que foi abusada pelo próprio pai e os seus amigos. Com imagens de Cláudio França, Clóvis Neto para o portal Netinho News.